O suave zumbido do motor do Mercedes era apenas um murmúrio dentro da cabine climatizada, onde João Pereira tentava ignorar a torrente de mensagens que o seu pai, Ricardo, não parava de enviar. O painel do carro marcava 35 graus, um dia particularmente quente, mesmo para julho em Lisboa. O ar-condicionado trabalhava na sua capacidade máxima, criando um contraste gritante com o calor sufocante que fazia as pessoas na calçada do Chiado moverem-se como que em câmara lenta, procurando a sombra dos edifícios históricos. Precisamos de discutir o teu futuro na empresa imediatamente. A última mensagem do seu pai piscava insistentemente no ecrã do telemóvel. João suspirou, passando a mão pelo cabelo castanho cuidadosamente penteado. Aos 28 anos, já estava exausto das expectativas intermináveis que vinham com o nome Pereira. A Imobiliária Pereira era uma potência no mercado imobiliário de Portugal, construída ao longo de 3 gerações de homens determinados a deixar a sua marca na paisagem de Lisboa. O seu avô começara com um pequeno escritório na Baixa, e o seu pai transformara esse começo modesto num império que valia milhões de euros. Agora, todos esperavam que João seguisse os mesmos passos, expandindo ainda mais o legado da família. O problema era que João nunca se sentira verdadeiramente parte daquele mundo de negociações implacáveis e jantares de negócios intermináveis. Desde a infância, algo dentro dele ansiava por outra coisa, algo mais significativo. Mas estes não eram pensamentos que um Pereira devesse ter, como o seu pai o lembrava constantemente. O semáforo ficou vermelho e João travou suavemente, os seus dedos a tamborilar no volante de couro italiano. Foi então que algo invulgar lhe chamou a atenção através do vidro fumado. Na calçada, em frente a uma antiga loja de instrumentos musicais, 2 meninas destacavam-se na paisagem urbana como flores delicadas no meio do betão. A mais velha, que não podia ter mais de 5 ou 6 anos, tinha o cabelo ruivo entrançado, desordenadamente sobre o ombro direito. Usava um vestido azul claro que, embora limpo, mostrava claramente sinais de uso excessivo. Nas suas pequenas mãos, segurava o que parecia ser um violino antigo, embalando-o com um cuidado quase reverencial. Ao seu lado, ainda mais pequena, estava uma menina que não podia ter mais de 4 anos. O seu cabelo loiro claro estava preso em 2 totós desiguais, e ela agarrava um urso de peluche castanho que já vira melhores dias. O seu vestido rosa tinha manchas de água, como se tivesse sido recentemente lavado à mão e não estivesse totalmente seco. O que mais chamou a atenção de João foi a expressão nos rostos das meninas. Havia uma mistura de desespero e determinação nos seus olhos que parecia completamente deslocada para crianças tão novas. A mais nova, especialmente, parecia estar a lutar contra as lágrimas, o seu lábio inferior a tremer enquanto observava os peões passarem, a maioria deles nem sequer notando a sua presença. A luz ficou verde, mas João não se moveu. Algo naquela cena perturbou-o profundamente. Onde estavam os pais daquelas crianças? Por que estavam sozinhas na rua, a segurar um violino que era claramente demasiado valioso para estar em mãos tão pequenas? Ignorando a buzina impaciente do carro atrás de si, João fez sinal e encostou na berma. O seu pai dizia sempre que envolver-se com estranhos na rua era pedir problemas, mas havia algo naquelas 2 pequenas figuras que o impedia de simplesmente seguir em frente. "Olá, meninas!" chamou ele, saindo do carro e aproximando-se com cautela para não as assustar. "Onde estão os vossos pais?" A menina mais velha deu um passo em frente, posicionando-se instintivamente entre João e a sua irmã mais nova. Os seus grandes e expressivos olhos verdes avaliaram-no com um nível de maturidade surpreendente para alguém tão jovem. "Por favor, senhor." A sua voz era surpreendentemente firme, embora os seus dedos apertassem com mais força o violino. "Podia comprar o nosso violino? Não comemos nada desde ontem e estamos com muita fome."
Como que para confirmar as suas palavras, o estômago da menina mais nova roncou audivelmente, fazendo-a enterrar o rosto no urso de peluche, envergonhada. João sentiu o coração apertar. As palavras da menina carregavam um tipo de desespero que nenhuma criança deveria conhecer. "Há quanto tempo estão aqui?" perguntou ele, notando como a pele clara delas começava a avermelhar sob o sol impiedoso. Desde que a loja abriu", respondeu a mais velha, lançando um olhar preocupado à irmã. "A senhora da loja disse que violinos velhos não valem muito, mas..." A sua voz vacilou pela primeira vez. "Nós precisamos mesmo de dinheiro para comer." Foi então que João notou algo no violino que fez o seu coração dar um salto. Gravada na madeira escura e gasta pelo tempo, quase imperceptível pela idade, estava uma pequena rosa dos ventos. O mesmo símbolo que ele vira centenas de vezes durante as suas aulas de música, 20 anos antes. A memória atingiu-o como uma onda. "Não, não, querido. Estás a segurá-lo como se o violino te fosse atacar a qualquer segundo." A voz da senhora Beatriz Silva tinha aquele tom de divertimento paciente que ela usava sempre que João cometia um erro básico. "O violino é uma extensão do teu corpo, não um objeto estranho. Aqui, observa." João, então com 8 anos, observava fascinado enquanto a sua professora demonstrava a postura correta. A senhora Beatriz era diferente de todos os outros tutores que os seus pais tinham contratado. Ela não tinha aquela deferência excessiva ao nome Pereira, nem a rigidez formal que marcava as aulas de etiqueta e de falar em público que ele era forçado a frequentar. Na sua sala de música, com as paredes cobertas de pautas emolduradas e o aroma permanente de chá de camomila no ar, João podia ser apenas um menino a aprender a fazer música. A senhora Beatriz tinha uma forma especial de fazer com que cada erro parecesse apenas um passo necessário no processo de aprendizagem, não o fracasso imperdoável que o seu pai o fazia sentir. "Vês esta marca aqui?" perguntara ela um dia, mostrando-lhe a rosa dos ventos gravada no seu violino. "Este instrumento pertenceu à minha avó. Ela costumava dizer que a música é como uma bússola, pode guiar-nos através de qualquer tempestade na vida." João tocara na marca com reverência, sentindo os pequenos sulcos na madeira sob os seus dedos. "É por isso que nunca tocas outro violino?" "Exatamente, querido. Alguns instrumentos carregam mais do que apenas música. Eles carregam histórias, memórias, amor. Este violino..." Ela sorrira, os seus olhos a brilhar com algo que o João de 8 anos não conseguia compreender totalmente. "Este violino é parte da minha história." A voz da menina mais nova trouxe-o de volta ao presente. "Por favor, senhor, estamos com muita fome." Os seus olhos azuis, idênticos aos da senhora Beatriz, estavam a transbordar de lágrimas. "Este violino..." começou João, a sua voz a tremer ligeiramente enquanto se agachava ao nível das meninas. "A vossa avó? O nome dela é Beatriz Silva?" As duas meninas trocaram olhares surpreendidos. "Conhece a nossa avó?" perguntou a mais velha, uma centelha de esperança a iluminar os seus olhos. "Ela foi minha professora de música quando eu tinha mais ou menos a vossa idade", respondeu João, tirando o telemóvel. Após alguns momentos a procurar na sua galeria, encontrou o que procurava: uma fotografia antiga, digitalizada, que mostrava um João de 12 anos a sorrir ao lado da senhora Beatriz após a sua primeira apresentação pública. "É a avó!" exclamou a menina mais nova, os seus olhos a arregalarem-se ao reconhecer a figura na foto. "Olha, Emília, é ela." "Sara, não te aproximes tanto. Eu sou a mais velha", advertiu Emília, ainda cautelosa, apesar da aparente ligação com a sua avó. Uma onda de emoções contraditórias atingiu João. Como é que ele permitira que tantos anos passassem? Como é que a senhora Beatriz, que lhe ensinara tanto sobre música e vida,
acabara numa situação em que as suas netas tinham de vender o seu precioso violino apenas para comer? Há quanto tempo? Há quanto tempo não tem uma refeição decente? Perguntou ele, já a levantar-se e a olhar em redor, à procura de um lugar onde as pudesse alimentar. Ontem de manhã, a senhora Maria trouxe-nos pão, disse Emília suavemente, baixando a voz. Mas a avó não come há 2 dias. Ela diz que não tem fome, mas ela está a guardar o pouco que tem para vocês, terminou João, sentindo o coração apertar. Era exatamente o tipo de coisa que a senhora Beatriz faria, sempre a colocar os outros em primeiro lugar. Sara fungou, apertando mais o urso de peluche contra o peito. A avó chora à noite quando pensa que estamos a dormir, e já não consegue dar aulas porque está muito fraca. João olhou para o violino nas mãos de Emília, aquele instrumento que testemunhara tantas horas de aprendizagem e crescimento na sua própria vida. A ideia de que as netas da senhora Beatriz estavam a ser forçadas a vendê-lo para satisfazer necessidades básicas de sobrevivência fê-lo sentir-se envergonhado de todo o luxo que o rodeava. Venham comigo, disse ele com firmeza. Primeiro, vamos arranjar algo para comer. Depois, levam-me até a vossa avó. Este violino vale muito mais do que imaginam e não vou deixar que o vendam assim. As meninas hesitaram, anos de avisos sobre não confiar em estranhos, apesar, obviamente, nas suas jovens mentes. João podia praticamente ouvir a voz da senhora Beatriz a alertá-las sobre os perigos do mundo. Olhem, eu sei que a vossa avó vos disse para não confiarem em estranhos, e ela tem toda a razão, disse ele, apontando para um restaurante familiar do outro lado da rua. Por isso, vamos fazer assim. Vocês as duas ficam perto da porta, onde toda a gente vos pode ver, enquanto eu peço a comida. Depois, mostram-me o caminho para a vossa casa a pé, e eu sigo no meu carro. A senhora Maria pode confirmar quem eu sou quando chegarmos lá. Emília e Sara trocaram olhares, tendo uma daquelas conversas silenciosas que só as irmãs conseguem ter. Outro ronco do estômago vazio de alguém pareceu tomar a decisão por elas. Promete que não vai tentar levar o violino da avó? Perguntou Emília, os seus olhos verdes fixos nos de João, com uma intensidade surpreendente. Prometo, respondeu ele solenemente. Na verdade, prometo mais do que isso. Vou ajudar-vos, a vocês e a vossa avó. A senhora Beatriz... Ele hesitou, sentindo o peso de anos de negligência. Ela significa mais para mim do que podem imaginar. Enquanto guiava as meninas pela rua em direção ao restaurante, João não pôde deixar de notar como elas se comportavam com uma dignidade impressionante, apesar de toda a sua adversidade. Emília ainda segurava o violino com aquele cuidado reverencial, e Sara, embora claramente exausta e faminta, caminhava de cabeça erguida. O seu telemóvel vibrou mais uma vez no bolso, provavelmente o seu pai novamente, impaciente com a sua falta de resposta. Mas, pela primeira vez em muito tempo, as expectativas da família Pereira pareciam completamente irrelevantes. O violino nas mãos de Emília, com a sua rosa dos ventos gravada na madeira envelhecida, parecia pulsar com as memórias de inúmeras lições importantes que ele esquecera ao longo dos anos. A música guia-nos através de qualquer tempestade, murmurou ele para si mesmo, repetindo as palavras da senhora Beatriz, enquanto observava as duas pequenas figuras a caminhar à sua frente. No seu coração, João sabia que estava prestes a embarcar numa jornada que mudaria para sempre, não só a sua vida, mas as vidas de todos os envolvidos. O que ele ainda não percebia era que este encontro casual, numa tarde quente de julho, seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior, que estava prestes a desenrolar-se, uma história de segundas oportunidades, redenção e o poder transformador do amor e da música. O restaurante italiano na esquina da rua Garrett estava quase vazio àquela hora. O cheiro a manjericão fresco e molho de tomate pairava no ar, enquanto Emília e Sara devoravam os seus pratos de esparguete como se cada dentada pudesse ser a sua última refeição.
João observava-as com uma mistura de compaixão e culpa, perguntando-se quantas outras refeições elas poderiam ter perdido nas últimas semanas. Podem comer mais devagar, disse ele gentilmente, notando que Sara quase se engasgava com um pedaço de pão. Não vos vou tirar os pratos, prometo. Emília pousou o garfo por um momento, corando ligeiramente. O violino da sua avó repousava cuidadosamente ao seu lado no assento, guardado como um tesouro. Desculpe, Sr. Pereira, é que já há tanto tempo. Chama-me apenas João, interrompeu ele amavelmente. E não precisas de pedir desculpa. Só não quero que fiquem doentes. Gesticulando para a empregada de mesa, acrescentou. Na verdade, vou pedir algumas coisas para levarem para casa. A vossa avó também precisa de comer. Os olhos de Sara encheram-se de lágrimas. A avó vai ficar tão feliz. Ela diz sempre que não tem fome, mas nós ouvimos o estômago dela a roncar à noite. João sentiu o coração apertar. Abrindo a carteira, tirou várias notas verdes. Emília, disse ele, colocando o dinheiro na mesa. Aqui estão 50.000 euros pelo violino. Os olhos das meninas arregalaram-se. Emília deixou cair o garfo, que bateu no prato. Sim, 50.000? Gaguejou ela. Mas a senhora da loja disse que era muito velho, que não valia. Essa senhora estava a tentar enganar-vos, explicou João, sentindo um lampejo de raiva ao lembrar-se. Este violino é muito especial. É um Stradivarius autêntico do século XVIII. Mas mais importante, ele sorriu suavemente. Está na vossa família há gerações. Tem um valor sentimental que não se pode medir. Sara olhou para a irmã com preocupação. Mas a avó ama tanto este violino. E é por isso que ele vai voltar para ela, assegurou João. Estou apenas a comprá-lo para que tenham dinheiro para comida e medicamentos. O violino continuará a ser vosso. Emília franziu a testa confusa. Mas se o vais devolver, por que é que pagas tanto? João recostou-se na cadeira, lembrando-se de todas as vezes que a senhora Beatriz fora mais do que apenas uma professora para ele. Porque a vossa avó ensinou-me muito mais do que música. Ela ensinou-me sobre integridade, sobre seguir o meu coração. Lições que, infelizmente, demorei demasiado tempo a compreender verdadeiramente. Inclinando-se para a frente, continuou. Agora, contem-me mais sobre vocês. Há quanto tempo vivem com a vossa avó? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Emília pegou na mão de Sara, que começou a chorar baixinho. Há 1 ano e meio, respondeu finalmente Emília, a sua voz a tremer ligeiramente. Depois do acidente. Que acidente? Perguntou João gentilmente, embora o seu coração já soubesse a resposta. A mãe e o pai, eles... Emília engoliu em seco, apertando com mais força a mão da irmã. Foi num dia de chuva. Eles estavam a voltar de uma apresentação. O pai tocava violoncelo na Orquestra Sinfônica Portuguesa e a mãe era a primeira violinista. O carro derrapou, sussurrou Sara, as lágrimas a rolarem pelas suas bochechas gordinhas. A avó diz que eles se tornaram anjos. João sentiu os seus próprios olhos arderem. Agora ele entendia por que não tinha notícias da senhora Beatriz há anos. Ela estivera ocupada a ser o único porto seguro para as suas netas órfãs. A avó vendeu o seu apartamento em Alfama para pagar as contas do hospital, continuou Emília. Eles tentaram salvar a mãe, mas a sua voz falhou. Ela foi encontrar-se com o pai no céu, terminou Sara, abraçando o seu urso de peluche com força. João respirou fundo, tentando manter as emoções sob controle. E tem vivido com a vossa avó desde então? Emília assentiu. Ela é a melhor avó do mundo. Mesmo quando não há comida suficiente, ela conta-nos sempre histórias para adormecer. E ela tentou continuar a dar aulas de música em casa, mas ela ficou muito cansada, interrompeu Sara. Às vezes, adormece a meio do dia e acorda a tossir muito.
João fez sinal à empregada de mesa novamente, pedindo várias refeições para levar. Enquanto esperavam, observou as duas meninas terminarem o almoço, os seus corações visivelmente mais leves, agora que tinham o estômago cheio e dinheiro para ajudar a avó. "Onde vivem?" perguntou ele quando a empregada trouxe os sacos de comida. "No bairro Alto", respondeu Emília, guardando cuidadosamente o dinheiro num bolso interior do seu vestido. "Não é longe daqui." Deixaram o restaurante, as meninas a carregarem os sacos de comida, enquanto João segurava o violino. O sol da tarde ainda estava intenso, mas agora soprava uma brisa suave vinda do Tejo. "A avó vai ficar zangada por termos saído sozinhas", murmurou Sara enquanto caminhavam. "Ela diz sempre que é perigoso." "Mas não tínhamos escolha", argumentou Emília. "A senhora Maria teve de ir trabalhar e a avó mal conseguia levantar-se da cama hoje." Viraram para uma rua lateral, ladeada por casas vitorianas antigas. João conhecia bem a área. A imobiliária Pereira tinha renovado várias propriedades ali, mas ele nunca imaginou que a sua antiga professora estivesse a viver num dos poucos edifícios que não tinham sido remodelados. As meninas pararam em frente a um prédio de 3 andares que já vira melhores dias. A tinta azul estava a descascar e vários degraus que levavam à entrada precisavam de reparação. "Estamos no 2º andar", explicou Emília, tirando uma chave que estava amarrada ao pescoço. "A senhora Maria vive embaixo e o 3º andar está vazio porque o telhado tem uma goteira." João sentiu uma nova onda de culpa. A sua empresa possuía dezenas de propriedades vagas por toda Lisboa, todas em perfeitas condições, enquanto a senhora Beatriz e as suas netas viviam nestas circunstâncias precárias. Subiram as escadas em silêncio, as velhas tábuas de madeira a ranger sob os seus pés. No patamar do 2º andar, Emília abriu uma porta marcada com o número 2B, com números tortos. "Avó", chamou ela suavemente, entrando. "Trouxemos comida." O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo. Pautas de música antigas decoravam as paredes e um piano vertical gasto ocupava a maior parte de um lado da sala de estar. O ar cheirava a chá de camomila, o mesmo aroma que João se lembrava das suas aulas de infância. "Emília? Sara?" Uma voz fraca veio do quarto. "Onde estavam?" Fiquei tão preocupada. João sentiu o coração dar um salto ao ouvir aquela voz, mais frágil do que se lembrava, mas ainda carregando a mesma bondade que marcara a sua infância. "Avó, olha quem encontramos." Sara correu animadamente para o quarto. "E trouxemos comida." João parou à porta do quarto, o violino a tremer ligeiramente nas suas mãos. A senhora Beatriz estava sentada numa cama estreita, apoiada em várias almofadas. O seu cabelo, outrora um castanho vibrante, estava agora completamente branco e muito mais fino. O seu rosto estava pálido e mais magro do que ele se lembrava, mas os seus olhos azuis, os olhos de Sara, ainda brilhavam com aquela luz especial. "João", sussurrou ela, os seus olhos a arregalarem-se em reconhecimento. "João Pereira." "Olá, senhora Beatriz", respondeu ele, a sua voz rouca. "Desculpe ter demorado tanto tempo a visitar." As meninas começaram a tirar os recipientes de comida dos sacos, colocando-os numa pequena mesa ao lado da cama. A senhora Beatriz, no entanto, não tirava os olhos de João ou do violino nas suas mãos. "As minhas pequeninas tentaram vender o meu violino, não foi?" perguntou ela suavemente, sem um pingo de acusação na voz. "Elas só queriam ajudar a avó", explicou Emília rapidamente. "E o João pagou 50.000 euros por ele. Agora podemos comprar os teus medicamentos e..." 50.000? Interrompeu a senhora Beatriz, chocada. "João, isso é o mínimo que eu podia fazer", terminou ele, aproximando-se da sua cama e oferecendo-lhe o violino. "Este instrumento pertence à sua família. Eu só quero ajudar."
A senhora Beatriz tocou no violino com os dedos trêmulos, traçando a rosa dos ventos gravada na madeira. Um novo acesso de tosse abalou-a, e João observou com alarme enquanto ela lutava para recuperar o fôlego. Avó! Emília correu para buscar um copo de água, enquanto Sara subia para a cama para segurar a mão da sua avó. Estou bem, queridas, conseguiu dizer a senhora Beatriz após alguns momentos. Só preciso de descansar um pouco. João puxou uma cadeira para perto da cama, determinado. Senhora Beatriz, precisamos de falar sobre a sua saúde. A Emília e a Sara contaram-me sobre a sua tosse, sobre como tem estado exausta. Preocupações de duas crianças assustadas, tentou ela sorrir, mas foi estragado por outra tosse seca. Não é nada sério. A senhora Maria disse que precisas de exames, interrompeu Sara, os seus olhos azuis cheios de preocupação. Eu ouvia-a falar. E de medicamentos caros, acrescentou Emília, trazendo o copo de água. Foi por isso que quisemos vender o violino. A senhora Beatriz bebeu alguns goles, as suas mãos a tremer ligeiramente. Vocês não deviam ter de se preocupar com estas coisas, murmurou ela, acariciando o cabelo de Sara. E agora não terão de se preocupar, declarou João com firmeza. Senhora Beatriz, amanhã vou marcar consultas com os melhores médicos de Lisboa. Sem discussão, acrescentou ele quando ela tentou protestar. A senhora cuidou de mim durante anos, ensinou-me lições que vão muito além da música. Agora é a minha vez de retribuir. João, começou ela, mas foi interrompida por outro acesso de tosse. Quando conseguiu falar novamente, a sua voz estava mais fraca. Tu tens a tua própria vida, as tuas responsabilidades. Nenhuma delas é mais importante do que isto, insistiu ele. Por favor, deixe-me ajudar. Se não por si, então pelas meninas. A senhora Beatriz olhou para suas netas. Emília a arranjar a comida nos pratos. Sara ainda a segurar a sua mão. Lágrimas encheram-lhe os olhos. Elas são tudo o que me resta, sussurrou ela. Depois da Margarida e do João. A sua voz quebrou. Eu sei, disse João gentilmente. A Emília contou-me sobre o acidente. Lamento muito. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres, enquanto Emília preparava os pratos. João viu como a senhora Beatriz parecia lutar para manter os olhos abertos, a fadiga evidente em cada linha do seu rosto. Precisa de comer e depois descansar, disse ele, levantando-se para ajudar Emília com os pratos. Podemos conversar mais amanhã. E não se preocupe, acrescentou ele, vendo a preocupação nos seus olhos. Eu não vou a lado nenhum. Estarei aqui quando acordar. A senhora Beatriz ofereceu um sorriso tênue, permitindo que as meninas a ajudassem a acomodar-se mais confortavelmente. Sempre foste especial, João Pereira, murmurou ela. Eu conseguia ver para além daquele apelido desde o início. João sentou-se novamente, observando enquanto Emília e Sara ajudavam a avó com o jantar. O seu telemóvel vibrava insistentemente no seu bolso, provavelmente o seu pai, furioso por ele ter perdido a reunião da tarde. Mas, pela primeira vez em anos, as expectativas dos Pereira pareciam insignificantes em comparação com o que realmente importava. O violino com a rosa dos ventos repousava suavemente na cômoda, as suas curvas graciosas a captar os últimos raios de sol que se filtravam pela janela. De alguma forma, aquele instrumento guiara João de volta à casa, não à mansão dos Pereira na Lapa, mas a este pequeno apartamento onde o amor e a música valiam mais do que qualquer fortuna. A noite caiu sobre Lisboa e, com ela, vieram novas promessas. João sabia que a conversa no dia seguinte seria difícil. A senhora Beatriz teria de ser honesta sobre a sua condição, as suas preocupações, os seus medos. Mas, por agora, observando 3 gerações de mulheres fortes a partilharem uma refeição simples, ele permitiu-se um sentimento de esperança. A música realmente podia guiar-nos através de qualquer tempestade. E esta, jurou João silenciosamente, seria uma tempestade que eles enfrentariam juntos. A noite caíra sobre Lisboa,
envolvendo o pequeno apartamento em sombras suaves. Emília e Sara finalmente adormeceram no sofá da sala, exaustas pelo longo dia de emoções. João cobriu-as com um cobertor que encontrou no armário, sorrindo ao ver como Sara ainda agarrava firmemente o seu urso de peluche, mesmo a dormir. De volta ao quarto, encontrou a senhora Beatriz mais alerta depois de ter comido adequadamente pela primeira vez em dias. Estava apoiada nas almofadas, o violino no seu colo, os seus dedos a acariciar suavemente a madeira envelhecida. "Elas são incríveis, não são?", murmurou ela, olhando em direção à sala de estar, onde as suas netas dormiam. "Tão jovens e já tão fortes." "Tal como a avó delas", respondeu João, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Senhora Beatriz, precisamos de conversar, e desta vez quero toda a verdade." Ela suspirou, um som cansado que parecia carregar o peso do mundo. "Sempre tão direto, João. Algumas coisas nunca mudam." Os seus olhos encontraram os dele, e por um momento ele viu novamente a professora forte que moldara a sua infância. "Por onde queres começar?" "Pelo início", disse ele suavemente. "O que aconteceu depois que deixei de ter aulas? Como chegamos aqui?" A senhora Beatriz ficou em silêncio por um momento, os seus dedos ainda a traçar a rosa dos ventos no violino. "A vida continuou, como sempre continua. Dei aulas a outros alunos, nenhum tão teimoso como tu." Ela sorriu brevemente. "A minha filha casou com o João. Ele era um violoncelista maravilhoso. Construíram carreiras juntos na orquestra sinfônica. A Emília nasceu primeiro, depois a Sara. Eram a família perfeita. A sua voz vacilou, e João notou como as suas mãos tremiam ligeiramente. Eu tinha um bom apartamento em Alfama, perto do conservatório onde dava aulas. As meninas visitavam-me todos os fins de semana. A Margarida estava sempre a tentar convencer-me a reformar-me, a dizer que eu já tinha trabalhado o suficiente. Mas como se explica que a música não é apenas trabalho para mim? É vida." Uma tosse seca interrompeu-a, e João rapidamente lhe ofereceu o copo de água. Depois de alguns goles, ela continuou. "Depois veio aquela noite de chuva. A Margarida e o João estavam a regressar de uma apresentação. O carro, as estradas estavam escorregadias. A Emília contou-me sobre o acidente", disse João gentilmente. "O João morreu instantaneamente", sussurrou a senhora Beatriz, lágrimas silenciosas a escorrerem pelo seu rosto. "A Margarida lutou durante 3 semanas no hospital. Vendi tudo o que tinha. O meu apartamento, as minhas poupanças, até algumas partituras raras que colecionara ao longo dos anos. Mas não foi suficiente." "Por que é que não pediu ajuda?" perguntou João, a sua voz tensa. "Eu teria." "Oh, querido", ela sorriu tristemente. "Tu tinhas a tua própria vida. E depois da Margarida," ela respirou fundo, "as meninas precisavam de estabilidade. Consegui alugar este apartamento, comecei a dar aulas em casa. Por um tempo funcionou. Até ficares doente", concluiu João. "Há quanto tempo sabes?" A senhora Beatriz fechou os olhos. "O primeiro diagnóstico foi há 6 meses, cancro do pulmão já avançado. Os médicos queriam iniciar o tratamento imediatamente, mas..." Ela deu uma risada amarga. "O seguro de saúde não é exatamente uma prioridade quando mal se consegue pagar a comida." João sentiu-se como se tivesse levado um soco no estômago. "Quanto tempo?" "Sem tratamento." 3 meses, talvez menos", respondeu ela com uma calma que o assustou. "Foi por isso que as meninas estavam tão desesperadas hoje. Elas ouviram a minha conversa com a senhora Maria ontem à noite. Como se invocado pela menção do seu nome, um novo acesso de tosse apoderou-se da senhora Beatriz, mais violento do que os anteriores. João observou, horrorizado, enquanto ela lutava para respirar, manchas escuras de sangue a aparecerem no lenço que ela pressionava contra a boca. "É tudo", declarou ele, pegando no seu telemóvel. "Vou chamar uma ambulância agora mesmo."
Não. Ela agarrou o seu braço com uma força surpreendente. As meninas, não as posso deixar sozinhas. Elas não ficarão sozinhas, prometeu João. Eu cuidarei delas enquanto estiveres no hospital. João, começou a senhora Beatriz, mas ele interrompeu-a. Ensinaste-me mais do que música, lembras-te? Ensinaste-me sobre coragem, sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Bem, isto é a coisa certa. Agora eu pagarei pelo melhor tratamento, os melhores médicos. O som do seu telemóvel a tocar interrompeu-o. O seu pai, novamente. Desta vez, João atendeu. Onde diabos estás tu? A voz de Ricardo Pereira ribombou através do telefone. Faltaste à reunião mais importante do ano. Os investidores... Pai, interrompeu João, a sua voz firme. Estou com a senhora Beatriz, a minha antiga professora de música. Aquela que desperdiçou anos do teu tempo com aquelas aulas ridículas? O que? Ela está a morrer, disse João simplesmente. Cancro. E vou usar o meu fundo fiduciário para pagar o tratamento dela. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Quando Ricardo falou novamente, a sua voz estava perigosamente controlada. Perdeste o juízo? Esse dinheiro é para investimentos estratégicos, não para salvar a vida de alguém, que significa mais para mim do que qualquer negócio? Sim, é exatamente para isso que o estou a usar. João Pereira, se fizeres isto... O quê? Vais deserdar-me? João deu uma risada sem humor. Ótimo, pelo menos poderei olhar-me ao espelho sabendo que fiz a coisa certa. Ele desligou, as suas mãos a tremer ligeiramente. A senhora Beatriz observava-o com uma mistura de horror e admiração. João, não. Não podes sacrificar a tua herança por mim. Não estou a sacrificar nada, disse ele, já a marcar outro número. Estou finalmente a honrar tudo o que me ensinaste. Quando alguém atendeu do outro lado, ele continuou. Doutor Rodrigues? É o João Pereira. Preciso de uma ambulância privada imediatamente. E prepare a melhor suíte do hospital. Sim, é uma emergência. Enquanto ele fazia os arranjos, a senhora Beatriz olhou para as suas netas a dormir na sala de estar. E elas? Perguntou ela suavemente. Não as posso deixar. Eu disse-te que cuidarei delas, prometeu João. Tenho um apartamento vago no prédio ao lado do hospital. Podemos mudar-nos para lá amanhã, para que te possam visitar todos os dias. E quando melhorares... Se eu melhorar, corrigiu ela gentilmente. Quando? Insistiu João. Quando melhorares, encontraremos um lugar melhor para todas vocês viverem. Um lugar com um estúdio de música adequado, para que possas voltar a dar aulas, se quiseres. A senhora Beatriz sorriu, lágrimas a brilhar nos seus olhos. Cresceste mesmo, João Pereira. Os teus pais podem não ver, mas eu vejo o homem maravilhoso em que te tornaste. O som de sirenes a aproximarem-se flutuou pela janela. João levantou-se e foi para a sala de estar, onde Emília e Sara começavam a mexer-se, acordadas pelo barulho. João, murmurou Emília, sonolenta. O que está a acontecer? Ele ajoelhou-se ao lado do sofá, o coração a doer com o medo que via nos olhos das meninas. A vossa avó precisa de ir para o hospital, explicou ele gentilmente. Mas não se preocupem, ela vai receber o melhor tratamento possível. E vocês as duas ficarão comigo enquanto ela estiver lá. Não! Gritou Sara, as lágrimas já a escorrerem pelo seu rosto. Não quero ficar longe da avó. E não ficarás, prometeu ele. Vamos mudar-nos para um apartamento muito perto do hospital. Podes visitá-la todos os dias, prometo. Emília, sempre mais pragmática, segurou a mão da irmã. É por causa da tosse dela, não é? A avó vai ficar bem? João olhou nos seus olhos, vendo a mesma força que via na senhora Beatriz. Vamos fazer tudo o que pudermos para garantir que sim. Mas agora preciso que vocês as duas sejam muito corajosas, está bem? Eu ajudo a vossa avó a preparar-se para o hospital e depois nós... Não, interrompeu Emília, levantando-se. Nós ajudamos.
Nós ajudamos sempre a avó. Ele assentiu, respeitando a resolução da menina. Juntos, voltaram para o quarto, onde a senhora Beatriz já tentava levantar-se. Minhas pequeninas, chamou ela, abrindo os braços. As meninas correram para abraçá-la, e por um momento João viu toda a extensão do amor que unia esta pequena família. A avó vai ter de ficar no hospital por um tempo, explicou a senhora Beatriz, beijando cada neta na testa. Mas o João vai cuidar bem de vocês, tenho a certeza. E poderão visitar-me o tempo todo. Promete que não nos vais deixar como a mamãe e o papá fizeram? Soluçou Sara. A senhora Beatriz fechou os olhos por um momento, lágrimas a escaparem sob as suas pestanas. Prometo que lutarei com todas as minhas forças para ficar convosco, meus amores. A equipa médica chegou minutos depois, eficiente e discreta. Enquanto ajudavam a senhora Beatriz a preparar-se para o transporte, João arrumou um pequeno saco com roupas e itens pessoais que Emília lhe indicou. O violino, chamou a senhora Beatriz enquanto estava deitada na maca. João, por favor. Ele compreendeu imediatamente, pegando no instrumento e colocando-o gentilmente no seu estojo. Eu trago-o para o hospital amanhã, prometeu, juntamente com as meninas. A caminho da ambulância, os seus olhos encontraram os da senhora Maria, que subira para ver o que se estava a passar. Toma bem conta delas, pediu a vizinha, com lágrimas nos olhos. Com a minha vida, prometeu João. Enquanto a ambulância se afastava na noite, a sua sirene silenciosa, a pedido da senhora Beatriz para não assustar mais as meninas, João sentiu todo o peso das suas promessas. O seu pai certamente tentaria impedi-lo de usar o fundo fiduciário. Os advogados da família provavelmente já estavam a ser chamados, e havia a questão da tutela das meninas a resolver. Mas olhando para Emília e Sara, que observavam a ambulância desaparecer ao virar da esquina, as suas pequenas mãos entrelaçadas, ele sabia que faria tudo de novo. A senhora Beatriz ensinara-lhe que algumas coisas eram mais importantes do que dinheiro ou status. Família, amor, música. Vamos, disse ele suavemente, segurando o violino numa mão e estendendo a outra às meninas. Está a ficar frio aqui fora. Emília hesitou por um momento antes de pegar na sua mão. João, perguntou ela com uma voz pequena. A avó vai morrer? Ele ajoelhou-se na calçada, olhando nos olhos de ambas as meninas. Não, se eu puder evitar, prometeu. A vossa avó é forte. E agora ela tem algo muito importante pelo qual viver. Vocês, as duas. E eu prometo que farei tudo ao meu alcance para ajudar. Sara soltou a mão da irmã para o abraçar de repente. Emília logo se seguiu, e João viu-se a envolvê-las a ambas nos seus braços, sentindo as suas pequenas lágrimas a molharem a sua camisa. Somos uma família agora, sussurrou Sara contra o seu peito. Não somos? João sentiu o coração inchar com um amor que nunca experimentara antes. Sim, respondeu ele, a sua voz tensa de emoção. Somos uma família. O violino com a rosa dos ventos jazia no seu estojo, silencioso mas presente, como testemunha da promessa que estava a ser feita ali, na calçada. A música realmente podia guiar-nos através de qualquer tempestade, pensou João. E esta seria uma tempestade que eles enfrentariam juntos, como uma família. O seu telemóvel vibrou novamente no bolso, provavelmente mais ameaças do seu pai. Mas, pela primeira vez na sua vida, João Pereira não sentia medo do futuro. Ele encontrara algo mais valioso do que qualquer herança. Um propósito. O apartamento perto do Hospital de Santa Maria transformara-se num pequeno santuário nos últimos dias. João encostou-se ao umbral da porta da sala, observando Emília segurar reverentemente o violino da sua avó, enquanto tentava tocar as notas de Brilha, brilha, estrelinha. Sara sentava-se no chão, abraçando o seu fiel urso de peluche, os seus olhos azuis fixos na irmã com admiração. Quase, encorajou João quando Emília falhou uma nota. Lembra-te do que a tua avó diz sempre.
A música é como uma história. Cada nota é uma palavra, e precisamos de dar a cada uma o seu tempo para brilhar. Emília sorriu, ajustando a sua pega no violino. Era impressionante como, em apenas 2 semanas, ela já mostrava tanto talento natural. A avó ficou tão feliz quando toquei para ela ontem, disse ela, recomeçando a melodia. Viste como os olhos dela brilharam? Acrescentou Sara, balançando ao ritmo. Foi a primeira vez que ela sorriu de verdade desde que foi para o hospital. João sentiu o coração apertar. A última ronda de exames da senhora Beatriz não trouxera boas notícias. O cancro estava a espalhar-se mais depressa do que o esperado, apesar do tratamento agressivo. Mas ele recusava-se a desistir. E, mais importante, recusava-se a deixar que as meninas perdessem a esperança. Sara, chamou ele, sentando-se ao piano que mandara instalar no apartamento. Por que não mostramos à tua irmã aquela peça que andamos a praticar? Os olhos da pequena brilharam. Ela correu para o piano, sentando-se ao lado de João no banco. As suas pequenas mãos encontraram as teclas com uma precisão surpreendente para uma criança de 4 anos. 1, 2, 3, contou João suavemente, e juntos começaram a tocar uma versão simplificada de Para Elisa. Sara ainda falhava algumas notas, mas o seu entusiasmo compensava qualquer imprecisão. Emília baixou o violino, observando a irmã com orgulho. A mãe costumava tocar isso, disse ela suavemente. A avó diz que ela tocava para nos ajudar a adormecer quando éramos bebés. João notou os lábios de Sara apertarem-se ligeiramente com a menção da sua mãe, os seus dedos a hesitarem por um momento nas teclas do piano. Era nesses pequenos gestos que ele via o quanto as meninas ainda sofriam, mesmo enquanto tentavam ser fortes. Ei! Chamou ele gentilmente, parando a música. O que me dizem de irmos visitar a vossa avó agora? Podemos levar os instrumentos e dar-lhe um pequeno concerto. Posso levar os desenhos que fiz? Perguntou Sara, já a saltar do banco. Claro que podes, pequenina. Tenho a certeza de que a tua avó vai adorar. Enquanto as meninas corriam para os seus quartos para se prepararem, João verificou as mensagens do seu telemóvel. 15 chamadas não atendidas do seu pai nas últimas 2 horas. Desde que ele usara parte do seu fundo fiduciário para pagar o tratamento da senhora Beatriz, Ricardo Pereira estava numa cruzada para trazer o seu filho à razão. João? A voz de Emília puxou-o de volta ao presente. Ela estava na porta do seu quarto, segurando o estojo do violino. Achas que a avó vai ficar melhor? O seu coração apertou. Emília sempre fora a mais perceptiva das duas, captando as expressões dos médicos e as conversas sussurradas nos corredores do hospital. Vem cá, disse ele, sentando-se no sofá. Emília aproximou-se e ele puxou-a para o seu colo, algo que ela só recentemente começara a permitir. A tua avó está a lutar com todas as suas forças e estamos a fazer tudo o que podemos para ajudar. Mas o mais importante é que, aconteça o que acontecer, tu e a Sara nunca estarão sozinhas. Entendes? Ela assentiu, descansando a cabeça no ombro dele. Prometes que não nos vais deixar, mesmo que a avó... Ei, olha para mim, pediu ele suavemente. Quando os seus olhos se encontraram, João viu todo o medo e incerteza que ela tentava esconder da sua jovem irmã. Prometo, com todo o meu coração, que estarei sempre aqui para vocês. Somos uma família agora, lembras-te? Uma família, repetiu ela, um pequeno sorriso a aparecer nos seus lábios. Estou pronta, anunciou Sara, saltando para a sala com uma pasta cheia de desenhos. Ela parou quando viu a irmã no colo de João. Eu também quero um abraço. Em breve, João tinha ambas as meninas nos seus braços, o seu coração a transbordar de amor por estas pequenas almas que entraram na sua vida de forma tão inesperada. A viagem para o hospital foi curta, mas sempre cheia de conversa animada.
Sara falava sobre os desenhos que fizera, a maioria da sua avó a tocar violino, rodeada de corações e flores. Emília ensaiava mentalmente as canções que queria tocar, os seus dedos a moverem-se no ar como se segurassem o violino. No quarto do hospital, encontraram a senhora Beatriz mais pálida do que o habitual, embora os seus olhos ainda se iluminassem ao ver as suas netas. Minhas pequenas melodias, sorriu ela, estendendo os braços. Avó! Sara correu para abraçá-la, os seus desenhos a esvoaçarem. Olha o que eu fiz para ti. E eu aprendi uma peça nova, anunciou Emília, já a retirar o violino do estojo. João ajudou a senhora Beatriz a sentar-se mais confortavelmente, notando como cada movimento parecia causar-lhe dor, embora ela tentasse escondê-lo. João, sussurrou ela enquanto as meninas se arranjavam para o seu mini-concerto. Precisamos de falar sobre o futuro. Agora não, respondeu ele gentilmente. Vamos aproveitar a música primeiro. Emília começou a tocar Brilha, brilha, estrelinha, cada nota executada com cuidado. Os olhos da senhora Beatriz encheram-se de lágrimas. Ela tem o dom da mãe, sussurrou ela. E a Sara, a mesma paixão pelo piano que o João tinha. O pequeno concerto durou quase 1 hora. Sara mostrou todos os seus desenhos, explicando cada detalhe com a excitação típica da sua idade. Emília tocou todas as peças que aprendera, orgulhosa do seu progresso. Mas João notou a senhora Beatriz a ficar cada vez mais cansada, a sua respiração mais ofegante. Quando uma enfermeira veio verificar os seus sinais vitais, ele soube que era hora de ir. Mas eu não lhe mostrei o meu último desenho, protestou Sara. Podemos voltar amanhã de manhã cedinho, prometeu João. A tua avó precisa de descansar agora. A senhora Beatriz beijou as suas netas, segurando-as um pouco mais forte do que o habitual. Minhas pequenas estrelas, murmurou ela, como vocês brilham. No caminho de volta para o apartamento, João notou que Emília estava invulgarmente quieta. Está tudo bem? Perguntou ele quando Sara adormeceu no banco de trás. A avó está pior, não está? Perguntou Emília com uma voz pequena. Eu vi como a enfermeira olhou para as máquinas. João respirou fundo. A tua avó está muito doente, sim, mas isso não significa que vamos desistir. E mais importante, ele pegou na sua pequena mão. Isso não significa que tenhas de carregar este fardo sozinha. Está bem? Emília apertou a sua mão, assentindo silenciosamente. Quando chegaram ao apartamento, ela ajudou a carregar Sara, que não acordou, nem mesmo quando foi colocada na cama. João chamou Emília quando ele estava a sair do quarto. Obrigado por tudo. O seu coração inchou de amor. É para isso que servem as famílias, respondeu ele simplesmente. Mais tarde, depois de as meninas estarem a dormir, João sentou-se ao piano, tocando suavemente para não as acordar. O seu telemóvel vibrou novamente, outra mensagem do seu pai, provavelmente outra ameaça ou ultimato. Amanhã, pensou ele, teria de enfrentar Ricardo Pereira e as suas exigências. Teria de defender a sua escolha de priorizar a sua nova família em detrimento do Império Pereira. Seria uma batalha difícil. Mas olhando para os desenhos de Sara espalhados pela mesa, ouvindo a respiração suave de Emília através da porta do quarto entreaberta, João sabia que valeria a pena. A música realmente o guiara através da tempestade, levando-o para onde ele sempre precisou de estar. O violino com a rosa dos ventos repousava no seu estojo, silencioso mas presente como sempre, como uma promessa de que, aconteça o que acontecer, a música e o amor encontrariam um caminho. A manhã chegou com o som da chuva a bater suavemente nas janelas do apartamento. João estava na cozinha a preparar o pequeno almoço para as meninas quando a campainha tocou. Ele já sabia quem era antes de abrir. O seu pai nunca fora do tipo que espera por um convite. Ricardo Pereira entrou como uma tempestade contida, o seu fato italiano impecável a contrastar com a simplicidade acolhedora do apartamento.
O seu olhar frio varreu a sala, parando nos desenhos de Sara no frigorífico e no violino a descansar sobre o piano. Então é aqui que o herdeiro dos Pereira se tem escondido, a sua voz gotejava desaprovação. A brincar às casinhas enquanto deitas o teu futuro fora. Bom dia para ti também, pai, respondeu João, mantendo a voz baixa para não acordar as meninas. Queres um café? Não estou aqui para socializar, João. O uso do seu nome formal era um sinal claro de descontentamento. Estou aqui para acabar com esta loucura antes que destruas tudo o que a nossa família construiu. João respirou fundo, servindo-se de café. Se estás a falar do dinheiro do tratamento, 50 mil pelo violino, 300 mil pelo tratamento inicial, mais 200 mil para exames e medicação, interrompeu Ricardo, tirando um papel do bolso interior. E agora isto, uma reunião com uma das advogadas de família mais caras de Lisboa. Pretendes seriamente pedir a tutela destas crianças? Como é que tu... Eu sou Ricardo Pereira. Nada acontece nesta cidade sem eu saber. Ele atirou o papel para a mesa. O que estás a tentar provar, João? Que podes ser um rebelde? Que podes desafiar tudo o que te ensinei? Não estou a tentar provar nada, respondeu João, a sua voz firme. Estou a fazer o que é certo. A senhora Beatriz precisa... A senhora Beatriz... Ricardo soltou uma risada sem humor. A tua antiga professora de música, a mulher que desperdiçou 5 anos a tentar transformar o meu filho num músico medíocre em vez de o preparar para os seus verdadeiros deveres. Não fales dela assim. A voz de João assumiu um tom de aviso. Tu não sabes nada sobre ela ou sobre o que ela significa para mim. Eu sei que ela está a morrer, afirmou Ricardo friamente. E num qualquer momento de insanidade, decidiste que seria uma boa ideia assumir a responsabilidade pelas suas netas órfãs. Paraste para pensar nas implicações, na responsabilidade de criar 2 crianças? Na verdade, pensei muito sobre isso. João pousou a sua chávena na mesa com mais força do que o necessário. Pensei em como estas meninas perderam os pais num acidente terrível, em como a avó delas vendeu tudo o que tinha para tentar salvá-las, em como elas estavam a passar fome quando as encontrei. E isso faz de ti, um homem solteiro de 28 anos, com 0 experiência parental, a melhor opção para as criar? Ricardo arqueou uma sobrancelha. Sê realista, João. Existem famílias adequadas que as poderiam adotar. Famílias com experiência, com estrutura. João? A pequena voz fez ambos os homens virarem-se. Emília estava na porta da cozinha, ainda de pijama, os seus olhos verdes a alternarem entre João e o estranho imponente no fato caro. Olá, querida! João sorriu, estendendo-lhe uma mão. Está tudo bem. Este é o meu pai. Emília aproximou-se hesitantemente, a sua pequena mão a encontrar a de João. Ricardo observou a interação com uma expressão indecifrável. Bom dia, senhor, disse ela educadamente, tal como a senhora Beatriz ensinara. Ricardo fez um breve aceno de cabeça. Onde está a tua irmã? A Sara ainda está a dormir, respondeu Emília, baixando a voz. Ela ficou acordada até tarde ontem à noite, preocupada com a avó. João sentiu uma pontada no peito. Na noite anterior, a senhora Beatriz tivera um acesso de tosse particularmente forte, assustando as meninas. Emília, disse ele suavemente, por que não vais acordar a tua irmã? Precisamos de nos preparar para visitar a vossa avó. Ela hesitou, olhando de relance para Ricardo. Ainda vais estar aqui quando voltarmos? A pergunta carregava um peso que fez até Ricardo Pereira parecer desconfortável. Sim, querida, assegurou João. Eu não vou a lado nenhum. Depois que Emília saiu, Ricardo virou-se para o filho. Não vês? Elas já estão dependentes de ti. E quando inevitavelmente falhares em ser o que elas precisam... Eu não vou falhar, interrompeu João. Sabes por quê? Porque, ao contrário do que pensas, ser pai não é sobre sucesso nos negócios ou manter as aparências.
É sobre amor, dedicação, estar presente. Como te atreves? Ricardo deu um passo em frente, a sua voz a tremer de raiva. Tudo o que eu fiz, cada decisão que tomei, foi para o teu futuro. Não, pai, foi para o futuro dos Pereira, o que não é necessariamente a mesma coisa. João suspirou, passando a mão pelo cabelo. Sabes o que a senhora Beatriz me disse no meu primeiro dia de aulas de violino? A música não quer saber do teu apelido. Ela tinha razão. E estas meninas não querem saber se eu sou um Pereira ou não. Elas só precisam de alguém que as ame e proteja. O som de risadas infantis veio do corredor. Sara devia ter acordado. Ricardo olhou na direção do som, algo na sua expressão a suavizar-se quase imperceptivelmente. Estás a deitar fora o teu legado, disse ele, mas a sua voz perdera parte da sua aspereza. Tudo o que eu construí. Não estou a deitar nada fora, respondeu João gentilmente. Estou a escolher um legado diferente. Um que não se mede em euros ou metros quadrados. A porta do quarto abriu-se e Sara correu para a cozinha, arrastando o seu urso de peluche. Ela parou quando viu Ricardo, escondendo-se parcialmente atrás de Emília. Bom dia, pequenina. João sorriu, abrindo os braços. Sara correu para ele imediatamente, deixando-o pegá-la ao colo. Este é o meu pai. A sua gravata é bonita, disse Sara, timidamente, fazendo Ricardo piscar de surpresa. Obrigado, respondeu ele, automaticamente, observando como o seu filho, o seu herdeiro, o futuro da família Pereira, segurava a menina com um afeto paternal natural. Pai, disse João suavemente, eu sei que não é isto que planeaste para mim, mas olha para elas. Olha mesmo, são duas crianças incríveis que já perderam demasiado. E agora? A sua voz quebrou ligeiramente. Agora estão prestes a perder a avó também. Não as posso abandonar. Não vou. Ricardo Pereira era conhecido no mundo dos negócios pela sua capacidade de ler as pessoas, de identificar forças e fraquezas. E o que ele via agora no seu filho não era fraqueza. Era uma determinação que ele nunca testemunhara antes. Vais mesmo fazer isto? Não era uma pergunta. Abdicar de tudo. Não estou a abdicar de nada, corrigiu João. Estou a ganhar uma família. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo toque do telemóvel de João. Era o hospital. Sim, atendeu ele, ainda a segurar Sara. O seu rosto ficou pálido enquanto ouvia. Compreendo. Estamos a caminho. A avó? Perguntou Emília imediatamente, a sua voz a tremer. Ela está a ter um dia difícil, respondeu João cuidadosamente. Os médicos acham que é melhor irmos vê-la agora. Ela vai morrer? Perguntou Sara, as lágrimas já a escorrerem pelas suas bochechas redondas. Oh, querida! João abraçou-a com mais força. A tua avó é muito forte, mas sim, ela está muito doente. Ricardo observou a cena com uma expressão complexa. João? Pai? Interrompeu João, pousando Sara gentilmente. Preciso de as levar para o hospital. Podes sair e cortar-me financeiramente, ou podes ficar e conhecer a tua nova família. A escolha é tua. Ele virou-se para as meninas. Vamos vestir-nos rapidamente. A avó está à espera. Enquanto as meninas corriam para os seus quartos, Ricardo Pereira permaneceu imóvel na cozinha, a olhar para os desenhos no frigorífico. Uma família de 4 com um violino a pairar sobre eles como uma estrela guia. Achas mesmo que consegues fazer isto? Perguntou ele finalmente. Criar 2 crianças sozinho? Não estou sozinho, respondeu João, pegando no violino com a rosa dos ventos. Tenho a música, tenho o amor. E ele olhou significativamente para o seu pai. Talvez, se permitires, posso ter uma família ainda maior do que alguma vez imaginei. Ricardo ajustou a sua gravata cara, um gesto que João reconhecia como sinal de nervosismo desde a infância. Vou precisar de tempo para processar tudo isto. Eu compreendo, João sorriu ligeiramente. Mas não demores muito, as tuas netas precisam de um avô.
As meninas voltaram, vestidas e prontas, Emília a segurar uma pasta de partituras. "Vamos tocar para a avó hoje?" perguntou ela, esperançosa. "Claro que vamos", respondeu João, pegando nas chaves do carro. "A música faz sempre com que ela se sinta melhor." Ricardo observou enquanto o seu filho organizava as meninas, verificando se tinham tudo o que precisavam, ajustando o cachecol de Sara, elogiando o penteado que Emília fizera sozinha. Era um lado do João, não do Jack, que ele nunca testemunhara. "Filho", chamou ele quando chegaram à porta, "vais precisar de um bom advogado para o processo de tutela." João virou-se surpreendido. "Pai? A Pereira em Associados tem os melhores advogados da Península Ibérica", continuou Ricardo, como se estivesse a discutir um negócio. Posso fazer algumas chamadas." Um pequeno sorriso apareceu no rosto de João. "Obrigado, pai." Ricardo assentiu rigidamente, depois chocou toda a gente ao agachar-se ao nível dos olhos das meninas. "Foi um prazer conhecer-vos, Emília e Sara. Talvez possamos conhecer-nos melhor em breve." Sara, seguindo a sua natureza naturalmente afetuosa, abraçou as pernas do homem. "A sua gravata é mesmo muito bonita", disse ela solenemente. Algo como um sorriso tremeluziu brevemente no rosto de Ricardo Pereira. A caminho do hospital, João não pôde deixar de pensar nas estranhas voltas que a vida dá. Há um mês, ele estava à deriva num mar de expectativas e obrigações. Agora, ele tinha um propósito claro, um amor incondicional por duas pequenas órfãs e talvez, apenas talvez, uma oportunidade de reconciliar ambos os lados da sua vida. Emília praticava silenciosamente as suas dedilhações, preparando-se para tocar para a sua avó. Sara dormia no banco de trás, agarrada ao seu urso de peluche. E, algures na cidade, Ricardo Pereira começava a entender que algumas fortunas não podem ser medidas em euros. O violino com a rosa dos ventos jazia no banco de trás, silencioso, mas presente como sempre. A música realmente podia guiá-los através de qualquer tempestade, mesmo através das tempestades do coração. A manhã chegou silenciosa e cinzenta ao Hospital de Santa Maria. João olhou pela janela do quarto 507 enquanto a cidade acordava lentamente, a primeira luz do dia a lutar para passar pelas nuvens pesadas que prometiam chuva. O som rítmico do monitor cardíaco tornara-se uma presença constante nos últimos dias, o seu bip cada vez mais fraco a ecoar a batalha que a senhora Beatriz estava a perder. Emília dormia enroscada numa cadeira no canto, protegendo o violino da sua avó no seu colo como um talismã. Sara finalmente adormecera na cama ao lado da senhora Beatriz, a sua pequena mão ainda firmemente entrelaçada na da sua avó. As últimas 72 horas tinham sido uma montanha-russa emocional, com uma pneumonia a desenvolver-se rapidamente como complicação do seu cancro já avançado. João permitiu-se um momento de vulnerabilidade, deixando as lágrimas que contivera escorrerem silenciosamente pelo seu rosto. Como poderia ele explicar a duas crianças que já perderam tanto que talvez tivessem de dizer adeus mais uma vez? Como poderia prepará-las para outra perda? O sol está a nascer? A voz fraca da senhora Beatriz sobressaltou-o. Ele virou-se rapidamente, limpando o rosto. Ela estava acordada, os seus olhos azuis, os olhos de Sara, ainda a brilhar apesar da doença. "Sim", respondeu ele suavemente, aproximando-se da cama. "Quer que abra mais as cortinas?" "Por favor", sussurrou ela. "Sempre adorei o nascer do sol. Cada dia é uma nova oportunidade para fazer música." João puxou as cortinas, deixando mais luz entrar no quarto. A senhora Beatriz contemplou as suas netas a dormir, um sorriso tênue, mas amoroso nos seus lábios pálidos. "Elas são tão fortes", murmurou ela, "mais fortes do que imaginam." "Como a avó delas", respondeu João, sentando-se na cadeira ao lado dela. A senhora Beatriz tentou rir, mas o som transformou-se numa tosse seca.
João rapidamente lhe ofereceu água, ajudando-a a beber alguns goles. João, disse ela assim que recuperou o fôlego, preciso que me prometas algumas coisas. Senhora Beatriz, não... Por favor, insistiu ela, a sua mão a tremer enquanto segurava a dele. Não temos muito tempo, e há tanto que preciso de dizer. João assentiu, engolindo o nó na garganta. A senhora Beatriz respirou fundo, cada palavra a custar-lhe, obviamente, um esforço tremendo. A Emília, começou ela, olhando para a sua neta mais velha. Ela carrega tanta responsabilidade naqueles pequenos ombros, sempre a tentar ser forte por todos. Promete-me que a deixará ser criança às vezes. Ensina-lhe que não há mal em chorar, em zangar-se, em ser imperfeita. Prometo, disse João, a sua voz embargada pela emoção. E a Sara, continuou ela, acariciando o cabelo da sua neta mais nova. A minha pequena sonhadora. Ela sente tudo tão profundamente. O mundo pode ser tão assustador às vezes. Promete que protegerás a sua inocência, mas também que a ensinarás a ser forte. Com a minha vida, jurou ele. A senhora Beatriz deu um sorriso tênue. Sabes, quando a Margarida e o João morreram, pensei que o meu mundo tinha acabado. Mas estas pequeninas, elas deram-me uma razão para continuar. E agora tu... Sempre me perguntei, disse João suavemente, por que é que nunca me procurou quando precisou de ajuda? Ela fechou os olhos brevemente. Tu tinhas a tua própria vida e as tuas próprias batalhas para lutar. E depois do acidente... Bem, as meninas precisavam de estabilidade. Não podia arriscar mais mudanças nas suas vidas. Ainda assim, insistiu João, se eu soubesse... Oh, querido, ela sorriu aquele sorriso que iluminara tantas das suas lições de infância. Sempre foste especial, sabes? Desde aquela primeira lição, quando entraste todo formal no teu pequeno fato, a tentar parecer o herdeiro perfeito dos Pereira. Mas os teus olhos sempre revelaram o teu verdadeiro coração. A memória atingiu João com toda a força. A sua primeira aula de violino aos 8 anos. Ele estava tão nervoso, tão determinado a não desapontar o seu pai. A música não quer saber do teu apelido, querido, dissera a senhora Beatriz, colocando um violino nas suas mãos pela primeira vez. Só quer saber o que está no teu coração. Mudaste a minha vida nesse dia, confessou ele. Foi a primeira vez que alguém me viu apenas como João. E é por isso, ela respirou fundo, lutando contra outra onda de tosse, que sei que cuidarás bem delas. Porque o teu coração sempre foi maior do que o teu apelido. Emília mexeu-se na cadeira, os seus olhos verdes a abrirem-se lentamente. Vendo a sua avó acordada, ela praticamente saltou do assento. "Avó!" exclamou correndo para a cama. O movimento acordou Sara, que piscou sonolenta. "Minhas pequenas estrelas!" sorriu a senhora Beatriz, a sua voz mais fraca. "Que tal um pouco de música para começar o dia?" Emília imediatamente pegou no violino, posicionando-o da maneira que a sua avó ensinara. Sara aproximou-se mais na cama, os seus olhos ainda pesados de sono, mas a brilhar de antecipação. As primeiras notas de Ave Maria encheram o quarto, cada nota impregnada de amor e devoção. A senhora Beatriz fechou os olhos, deixando a música envolvê-la como um abraço. A mãe costumava tocar essa canção para a ajudar a dormir, comentou Sara suavemente. A avó diz que era a sua favorita. Era, confirmou a senhora Beatriz, a sua voz mal audível. A Margarida, a vossa mãe, ela tinha um dom especial. A música fluía através dela como água. Emília continuou a tocar, mas João notou lágrimas silenciosas a rolarem pelas suas bochechas. A senhora Beatriz também notou. Emília, querida, chamou ela. Vem cá um momento. A menina baixou o violino, aproximando-se da cama. A senhora Beatriz tocou-lhe no rosto com os dedos trêmulos, limpando-lhe as lágrimas. Tu tens o mesmo dom que ela tinha, sabes? Mas mais importante do que isso, tens o mesmo coração. Forte, gentil, cheio de música.
Uma tosse interrompeu-a, mais violenta desta vez. João moveu-se rapidamente para a ajudar, mas ela fez um gesto para que ele esperasse. Quando recuperou o fôlego, continuou. Quero que me prometas uma coisa, Emília. Promete que continuarás a tocar, aconteça o que acontecer. A música. A música sempre te guiará através das tempestades da vida. Prometo, avó, respondeu Emília solenemente. E tu, minha pequena Sara, a senhora Beatriz virou-se para a sua neta mais nova. Promete que manterás esse coração tão cheio de amor e sonhos? O mundo precisa de mais luz como a tua. Sara abraçou a sua avó gentilmente. Prometo, avó, mas tu tens de prometer uma coisa também. O que é, meu amor? Promete que nos enviará sinais do céu, como estrelas cadentes ou arco-íris, para sabermos que estás bem. A senhora Beatriz lutou contra as lágrimas. Oh, meu anjinho, farei ainda melhor. Sempre que ouvirem música, sempre que os vossos corações se encherem de melodia, eu estarei lá, em cada nota, em cada acorde. Outro acesso de tosse interrompeu-a, este pior do que antes. João notou com alarme as manchas de sangue no lenço que ela usou. Meninas, chamou ele gentilmente, que tal irem buscar o pequeno almoço? A vossa avó precisa de descansar um pouco. Não, Sara agarrou-se à sua avó. Não quero ir. Está tudo bem, conseguiu a senhora Beatriz. Só preciso de fechar os olhos por um momento. Emília, sempre mais perceptiva, pegou na mão da irmã. Anda, Sara. A avó precisa de dormir para ficar forte. Podemos trazer-lhe chocolate quente mais tarde. A senhora Beatriz sorriu fracamente, os seus olhos já a fecharem-se de exaustão. Minhas pequeninas e tão sábias. Quando as meninas saíram com uma enfermeira que se ofereceu para as levar à cafetaria, a senhora Beatriz abriu novamente os olhos, encontrando os de João. Pouco tempo, disse ela simplesmente. Eu sei, respondeu ele, segurando a sua mão. Os médicos. Eles disseram que a pneumonia está a espalhar-se rapidamente. João, ela apertou a sua mão com uma força surpreendente. Sabes o que tens de fazer, certo? Quando eu me for. Cuidarei delas, prometeu ele. Já comecei a papelada para a tutela. O meu pai, ele está a ajudar, acredita ou não. Contratou os melhores advogados. Ricardo Pereira, ela sorriu fracamente. Sempre tão determinado a controlar tudo. Mas no fundo, ele tem um bom coração. Como o seu filho. Ele mudou desde que conheceu as meninas. Acho que elas têm esse efeito nas pessoas. Elas têm o dom de encontrar o melhor em todos, concordou a senhora Beatriz. Como a sua mãe. A Margarida sempre via beleza em tudo. A sua voz arrastou-se, uma expressão de dor a atravessar o seu rosto. Senhora Beatriz? Estou bem, respirou ela. Apenas cansada. João, o violino, fica com as meninas. Claro, não é apenas um instrumento, insistiu ela. É a nossa história, a nossa herança, a rosa dos ventos. Guiá-las-á através de qualquer tempestade, concluiu João suavemente. Eu sei, e prometo que manterei a música viva nas suas vidas. A senhora Beatriz sorriu, os seus olhos a fecharem-se novamente. És um bom homem, João Pereira. Sempre soube. Desde aquele primeiro dia que havia música no teu coração. As suas palavras tornaram-se mais fracas, a sua respiração mais ofegante. João pressionou o botão de chamada da enfermeira. Descansa, sussurrou ele. As meninas estarão aqui quando acordares. Mas algo no seu coração dizia-lhe que a senhora Beatriz não acordaria novamente. Não neste mundo, pelo menos. As horas seguintes foram um borrão de intervenções médicas e momentos preciosos. As meninas voltaram e Emília tocou mais música, tudo o que a sua avó lhe ensinara. Sara cantava junto, a sua voz infantil a misturar-se com as notas do violino. Ao final da tarde, quando o sol começou a pôr-se e a banhar o quarto numa luz dourada, a senhora Beatriz Silva deixou este mundo.
Emília estava a tocar Amazing Grace, o hino favorito da sua mãe. Sara estava aninhada ao lado da sua avó, a cantarolar suavemente. João segurava a sua outra mão. Não houve drama nem luta. Apenas uma última respiração suave, um sorriso final. E depois, o silêncio. O monitor cardíaco emitiu o seu último bip no momento exato em que Emília curvou a última nota. "Avó?" chamou Sara suavemente. "Avó, acorda!" Emília baixou o violino, as suas mãos a tremer. João envolveu-as a ambas nos seus braços, enquanto os médicos e enfermeiras entravam apressadamente. "Ela já não está a sofrer", sussurrou ele, sentindo as suas lágrimas a umedecerem a sua camisa. "Ela está em paz agora." As horas seguintes foram um turbilhão de procedimentos necessários e decisões difíceis. João manteve as meninas por perto, protegendo-as do caos gentil, mas eficiente que se segue à morte de um ente querido. Ricardo Pereira chegou ao hospital pouco depois, surpreendendo todos. "As meninas não deviam ficar aqui", disse ele simplesmente. "Vou levá-las para comer um gelado enquanto tratas do que é preciso." João assentiu, grato pela ajuda inesperada. Emília, Sara. "Querem ir com o avô Ricardo." As meninas olharam para o homem que, há apenas algumas semanas, era um estranho. Mas algo na sua postura, geralmente tão rígida, suavizara. "Podem escolher o sabor que quiserem", ofereceu Ricardo, a sua voz gentil de uma forma que João raramente ouvia. Sara pegou na sua mão sem hesitar. Emília hesitou um momento mais, olhando para trás para João. "Vai ficar tudo bem?" perguntou ela. "Sim", prometeu ele, "e estarei em casa quando voltarem." Observando o seu pai afastar-se com as meninas, João sentiu uma onda de gratidão. A música realmente tinha o poder de transformar corações, mesmo o coração aparentemente inflexível de Ricardo Pereira. Mais tarde naquela noite, de volta ao apartamento, Sara finalmente adormeceu, depois de chorar até não ter mais lágrimas. Emília sentou-se ao piano, os seus dedos a pressionarem as teclas sem som. "Ela foi-se mesmo, não foi?" perguntou ela quando João se sentou ao seu lado. "Sim, querida", respondeu ele, honestamente. "Mas sabes o que nunca se vai embora? Todo o amor que ela tinha por ti. Todas as lições, todas as histórias, todas as memórias." Emília encostou-se a ele, permitindo-se ser apenas uma menina de 5 anos que perdera a sua última ligação com os seus pais. "João", disse ela após um longo silêncio, "o que acontece agora?" "Bem", ele respirou fundo, "amanhã começaremos todos os passos legais para que eu me torne oficialmente vosso tutor. Haverá uma assistente social que nos visitará, e ela fará muitas perguntas para ter a certeza de que estarão seguras e felizes comigo. Pode parecer um pouco assustador no início, mas prometo que estarei lá convosco." Emília assentiu, os seus dedos ainda a roçarem silenciosamente as teclas do piano. E se eles não nos deixarem ficar contigo?" "Isso não vai acontecer", assegurou João, embora o seu coração se apertasse com a possibilidade. "O teu avô Ricardo contratou os melhores advogados. E, mais importante, temos algo que ninguém pode negar. Somos uma família. Uma família que se escolheu através da música e do amor." Sara mexeu-se no seu sono no sofá, murmurando algo sobre violinos e anjos. Emília olhou para sua irmã com olhos protetores. "A avó disse que a música nos guiaria", murmurou ela, pegando no violino com a rosa dos ventos. "E vai guiar", João sorriu gentilmente, colocando um braço à volta dos seus ombros. "Queres tocar uma última canção antes de dormir?" Emília posicionou o violino da maneira que a sua avó ensinara, e as notas suaves de Amazing Grace encheram o apartamento mais uma vez. Desta vez, porém, a melodia não carregava apenas tristeza, mas também esperança. Esperança por um novo começo, por uma família reconstruída pelo amor e pela música.
O violino com a rosa dos ventos brilhava suavemente sob a luz do candeeiro. As suas curvas graciosas, um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, a música encontrará uma maneira de guiar os corações perdidos de volta à casa. Então, Emília, o que mais gostas em viver com o João? A pergunta da assistente social, Clara Martins, pairava no ar da sala de estar, enquanto Emília continuava a tocar suavemente no violino da sua avó. Era a 5ª visita em 3 semanas, e João sentia o nervosismo da menina através das notas ligeiramente instáveis da Sonata ao Luar. Ele ensina-me sobre música, respondeu finalmente Emília, baixando o instrumento, como a avó fazia. Mas também ela hesitou, olhando para João em busca de segurança. Ele deixa-me ser apenas uma criança, às vezes, quando estou triste ou zangada. Clara anotou algumas notas na sua pasta, os seus olhos perceptivos por trás dos óculos de aros finos a captarem cada interação. Sara, que estava a colorir no tapete, olhou para cima. "E ele faz panquecas em forma de barra", exclamou, abandonando os seus lápis de cor para correr para João. "Ele nunca se zanga se eu errar as notas do piano. E ele conta histórias diferentes para adormecer todas as noites." "E Sara?" João riu, pegando-a ao colo. "Deixa a senhora Martins fazer as suas perguntas, está bem?" A assistente social sorriu, mas João notou como os seus olhos captavam cada detalhe do apartamento. As partituras bem arrumadas no piano, os desenhos das meninas no frigorífico, o violino com a rosa dos ventos, agora exibido numa prateleira especialmente construída. "Senhor Pereira", começou ela, "o seu tom profissional, mas não unkind, pode falar-me sobre a sua rotina diária com as meninas?" João ajustou Sara no seu colo. "Acordo às 6 para fazer o pequeno almoço. A Emília geralmente levanta-se pouco depois. Ela gosta de praticar violino de manhã. Diz que era quando a sua avó costumava praticar. A Sara dorme um pouco mais porque... Fico acordada até tarde a sonhar com anjinhos de música", interrompeu Sara, fazendo Clara sorrir. "Depois do pequeno almoço", continuou João, "fazemos ensino doméstico por enquanto. A psicóloga infantil, a doutora Raquel, sugeriu esperar um pouco antes de as inscrever na escola regular para lhes dar tempo para processar o seu luto. A Emília é particularmente boa em matemática e a Sara tem um dom natural para a arte. E para a música, acrescentou Emília rapidamente. A Sara já consegue tocar quase toda a Parelisa no piano. Clara fez mais anotações. E quanto ao apoio emocional? Como lida com os momentos difíceis? João respirou fundo, lembrando-se da noite anterior. Sara acordara a chorar, a chamar pela sua avó. Em vez de a forçar a voltar para a cama imediatamente, ele levara-a para o piano. Às vezes, respondeu ele, quando a dor da saudade é demais, fazemos música. Outras vezes, simplesmente choramos juntos. A senhora Beatriz, ela ensinou-nos que não há vergonha em sentir, em ser vulnerável. A música não julga as nossas lágrimas, querido. A voz da sua antiga professora ecoou na sua memória. Ela transforma-as em algo belo. João? A voz de Emília trouxe-o de volta ao presente. Ela aproximara-se, ainda a segurar o violino como um escudo. Senhora Martins, começou a menina, a sua voz pequena, mas determinada. Eu sei que precisa de ter a certeza de que estamos bem, que o João pode cuidar de nós. Mas ela olhou para a sua irmã, ainda no colo de João. Já perdemos tantas pessoas. Por favor, não deixe que o levem também. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Sara a fungar, pressionando o rosto contra o peito de João. Clara fechou lentamente a sua pasta. Emília, Sara, ambas sabem que há uma audiência no tribunal amanhã, certo? As meninas assentiram. O juiz fará muitas perguntas como eu fiz. Ele precisa de ter a certeza de que esta é a melhor situação para vocês. Compreendem? Mas nós já sabemos que é, protestou Sara. O João é a nossa família agora. Ele prometeu, e o João cumpre sempre as suas promessas.
Clara levantou-se, ajustando os óculos. Senhor Pereira, posso falar consigo em privado? Na cozinha, enquanto as meninas voltavam às suas atividades na sala, Clara foi direta ao ponto. Percebe o quão invulgar é esta situação? Um homem solteiro de 28 anos, sem experiência prévia com crianças, a procurar a custódia de duas meninas que não são biologicamente relacionadas com ele. Percebo, respondeu João, francamente. Mas também percebo o quão invulgar é o amor que construímos. O vínculo que partilhamos através da música, através da memória da senhora Beatriz. João, interrompeu ela gentilmente, não estou a questionar o amor. É evidente em cada interação que observei. Mas o sistema tem protocolos, precedentes. São mais importantes do que o bem-estar emocional de duas crianças que já perderam tanto? Clara suspirou. O juiz Palmer é conhecido por ser tradicional nas suas decisões. Ele vai querer ver estabilidade, estrutura, um plano concreto para o futuro. E é exatamente isso que temos. Uma nova voz juntou-se à conversa. Ricardo Pereira estava na porta da cozinha, o seu fato impecável a contrastar com a simplicidade acolhedora do espaço. Pai, João franziu a testa, não sabia que vinhas hoje. Precisamos de discutir alguns detalhes sobre amanhã, respondeu Ricardo, depois virou-se para Clara. Senhora Martins, presumo? Ricardo Pereira, o pai do peticionário. Clara apertou a mão que ele ofereceu. Senhor Pereira, a sua presença aqui é interessante, considerando os relatórios anteriores da sua oposição inicial a este arranjo. Ricardo pareceu visivelmente desconfortável. As pessoas podem mudar, senhora Martins. Às vezes, só precisamos da música certa para abrir os nossos corações. Como que para ilustrar o seu ponto, o som do violino veio da sala de estar. Emília estava a praticar Ave Maria, o hino favorito da sua mãe. Sara juntou-se rapidamente com o seu canto infantil. Avô! A música parou abruptamente quando Sara notou Ricardo, correndo para abraçar as suas pernas. Para a surpresa de João, o seu pai sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava em público. Trouxe algo para vocês, anunciou Ricardo, tirando um envelope do seu bolso interior. Planos preliminares para a Escola de Música Beatriz Silva. Emília aproximou-se curiosamente, ainda a segurar o violino. Uma escola de música? Com bolsas de estudo para crianças talentosas? Explicou Ricardo, espalhando desenhos arquitetônicos na mesa da cozinha. Um legado adequado para a vossa avó, não acham? Clara observava com interesse profissional. Senhor Pereira, este projeto é sério? A imobiliária Pereira nunca faz nada pela metade, minha senhora Martins, respondeu ele, o seu tom de negócio suavizado pela presença de Sara ao seu lado. Já temos a propriedade, aprovações preliminares e um fundo substancial para bolsas de estudo. E o João vai ajudar? Perguntou Emília, os seus olhos verdes a estudarem os desenhos. Na verdade, Ricardo limpou a garganta. Eu esperava que ele concordasse em chefiar todo o projeto. Um novo ramo da nossa divisão de responsabilidade social, focado em artes e educação. João olhou para o seu pai, surpreendido. Pai? Antes que digas alguma coisa, interrompeu Ricardo. Isto não é caridade ou manipulação. É uma tentativa genuína de fazer a coisa certa, de honrar o legado da Beatriz Silva. E ele hesitou, de ser o tipo de pai e avô que eu devia ter sido há muito tempo. Clara fechou o seu caderno. Bem, isto certamente adiciona um novo elemento à equação da estabilidade financeira. Mas o juiz Palmer ainda vai querer. A campainha tocou novamente, interrompendo-a. João abriu-a para encontrar Manuel Costa, da Silicon Valley Tech Ventures, impecável no seu próprio fato italiano. Senhor Pereira, sorriu ele, estendendo a mão. Espero não estar a interromper nada importante. João sentiu o estômago apertar. Ele conhecia Manuel Costa de reputação. Era o caçador de talentos mais respeitado de Silicon Valley. Na verdade, começou ele,
mas Costa já entrara a distribuir cartões de visita. Senhoras e senhores, disse ele eficientemente, vim pessoalmente porque esta é uma oportunidade única. Diretor de operações da Silicon Valley Tech Ventures, um salário inicial de 7 dígitos, benefícios completos, incluindo... Não! A voz de Emília cortou a apresentação como uma lâmina afiada. Todos se viraram para olhar para a menina de 5 anos que agora agarrava o violino como uma armadura. Desculpe, piscou Costa, claramente não habituado a ser interrompido. O João não vai embora, afirmou Emília, lágrimas a brilhar nos seus olhos. Ele prometeu. Sara correu para abraçar as pernas de João. Tu prometeste, ecoou ela, a sua voz a tremer. Costa parecia perplexo. Senhor Pereira, certamente podemos discutir arranjos para... Não há nada para discutir, interrompeu João gentilmente, pegando em Sara ao colo. Agradeço a oferta, senhor Costa, mas a minha vida, a minha família, está aqui. Talvez devêssemos guardar esta discussão para amanhã, sugeriu Clara diplomaticamente. O juiz Palmer vai querer saber de todas as opções disponíveis. A manhã seguinte foi cinzenta e fria, do tipo de dia que a senhora Beatriz costumava dizer que era perfeito para a música, porque a melodia traz cor ao mundo, explicava ela. A sala de espera do Tribunal de Família de Lisboa estava surpreendentemente cheia. A senhora Maria estava lá, juntamente com vários vizinhos. Os médicos e enfermeiras que cuidaram da senhora Beatriz enchiam uma fila inteira. Até alguns dos seus antigos alunos apareceram, os seus instrumentos cuidadosamente guardados em estojos debaixo dos bancos. Emília praticava dedilhações imaginárias, vestida com o seu melhor vestido azul, da mesma cor que a sua mãe usara durante a sua última apresentação sinfônica. Sara dormitava no colo de João, o seu urso de peluche nunca muito longe. Processo número 2547, petição de custódia de Emília e Sara Pereira. A voz do oficial de justiça ecoou pela sala e João sentiu o coração acelerar. As próximas horas determinariam não apenas o seu futuro, mas também o das duas pequenas almas que já perderam tanto. O juiz Palmer era exatamente como Clara descrevera. Severo, tradicional, os seus óculos de leitura empoleirados na ponta do nariz enquanto examinava os documentos à sua frente. Antes de começarmos, anunciou ele. Quero estabelecer alguns factos. Senhor Pereira, está a solicitar a custódia legal de Emília e Sara Pereira, correto? Sim, meritíssimo. Não tem qualquer relação de sangue com as crianças, nem qualquer experiência prévia na criação de filhos, correto? Não, meritíssimo, mas... E abandonou recentemente a sua posição na empresa da família para se dedicar a este arranjo? João respirou fundo. Sim, meritíssimo. Mas, se me permite explicar... Senhora Martins, interrompeu o juiz. O seu relatório, por favor. Clara levantou-se, ajustando os óculos. Meritíssimo, nas últimas 3 semanas, realizei visitas intensivas à casa do senhor Pereira com as meninas. O que encontrei foi extraordinário. Ela descreveu em detalhe as interações que testemunhara. As aulas de música, as discussões abertas sobre os seus sentimentos, como João adaptara completamente a sua vida para satisfazer as necessidades das meninas. Mas o mais impressionante, continuou ela, é o apoio da comunidade. A senhora Maria ajuda com as meninas quando necessário. Os médicos que cuidaram da senhora Beatriz continuam a monitorizar o bem-estar das crianças. E a família Pereira, ela olhou para Ricardo, está empenhada num projeto ambicioso em honra do legado da Beatriz Silva. Foi então que Manuel Costa se levantou. Meritíssimo, se me permite. O juiz assentiu e Costa apresentou formalmente a proposta da Silicon Valley Tech Ventures. João sentiu Emília apertar a sua mão com força, enquanto o salário astronômico, os benefícios e as oportunidades eram mencionados. É uma oferta bastante considerável, comentou o juiz. Senhor Pereira?
João levantou-se lentamente, ainda a segurar a mão de Emília. Meritíssimo, nas últimas semanas, aprendi algo que nenhuma escola de negócios me poderia ensinar. Aprendi que a verdadeira riqueza não se mede em dígitos ou títulos de emprego. Ele pegou no violino com a rosa dos ventos que Emília trouxera. Este instrumento tem uma história. Pertenceu à avó das meninas e, antes dela, à sua bisavó. A senhora Beatriz costumava dizer que a música nos guia através de qualquer tempestade. Ela ensinou-me isto quando eu tinha 8 anos, um menino assustado a tentar corresponder ao nome Pereira. E agora? Incitou o juiz. Agora estou a ensinar às suas netas que família não é apenas sangue, é compromisso, amor. Ele sorriu para Emília e Sara. É a música que fazemos juntos. Então, algo inesperado aconteceu. Emília soltou a mão de João e caminhou para o centro da sala, carregando o violino. Meritíssimo, disse ela, a sua voz pequena, mas clara, a encher a sala do tribunal. Posso tocar algo? O juiz pareceu surpreendido, mas assentiu. Emília posicionou o violino exatamente como a sua avó lhe ensinara, os seus pequenos dedos a encontrarem as cordas com precisão. Por um momento, toda a sala do tribunal susteve a respiração. As primeiras notas de Amazing Grace encheram a sala, cada nota carregada de emoção. Sara, reconhecendo a melodia, sentou-se, pousou o seu urso de peluche e caminhou até a sua irmã, juntando-se com o seu canto infantil. Amazing Grace, how sweet the sound. João observava, com lágrimas silenciosas a escorrerem pelo seu rosto, enquanto as meninas faziam o seu próprio apelo da melhor maneira que sabiam, através da música. Na primeira fila, Ricardo Pereira limpava discretamente os olhos. Quando a última nota se desvaneceu, Emília baixou o violino e olhou diretamente para o juiz. Essa era a canção favorita da nossa mãe, disse ela. A avó ensinou-nos que, quando a tocamos, eles ainda estão conosco. A mãe, o pai e agora a avó também. A sua voz tremeu. O João? Ele entende isso. Ele sabe que precisamos de música para não nos esquecermos de quem somos. Sara agarrou a mão da irmã. E ele faz parte da nossa música agora, acrescentou ela, simplesmente. Um silêncio profundo encheu a sala do tribunal. O juiz Palmer tirou os óculos, limpando-os metodicamente, como que a tentar absorver o que acabara de testemunhar. Senhora Martins, disse ele finalmente, as suas considerações finais. Clara levantou-se, a sua voz embargada por uma emoção mal contida. Meritíssimo, quando comecei a avaliar este caso, procurava provas de estabilidade e capacidade. O que encontrei foi algo muito mais raro. Amor incondicional e compromisso genuíno. Ela descreveu como encontrara João a ensinar piano a Sara às 3 da manhã, depois de um pesadelo, como Emília praticava violino todas as manhãs, determinada a honrar o legado da sua família, como a música se tornara a sua linguagem de cura. Além disso, continuou ela, toda a comunidade se uniu para os apoiar. A senhora Maria ajuda com as meninas. Os médicos que cuidaram da senhora Beatriz continuam a monitorizar o seu bem-estar. E agora, ela olhou para Ricardo. Até a família Pereira está unida nesta causa. Manuel Costa levantou-se novamente. Meritíssimo, a nossa oferta. Pode guardar a sua oferta, interrompeu o Ricardo Pereira, surpreendendo todos. O meu filho já tem um trabalho. Construir o legado da Beatriz Silva através desta nova escola de música. Um trabalho que lhe permite ficar aqui, com a sua família. O juiz observou a cena por um longo momento. João abraçou as meninas, que voltaram para o seu lado, sentindo os seus pequenos corações a baterem contra o seu peito. Este é um caso sem precedentes, começou o juiz. Temos um peticionário de custódia não tradicional, sem experiência parental prévia, que abandonou uma carreira promissora. Ele fez uma pausa, olhando para Emília e Sara.
Mas também temos duas crianças extraordinárias que sofreram perdas imensas e que claramente encontraram não apenas estabilidade, mas amor e compreensão verdadeiros. Ele levantou-se. Vou retirar-me para deliberar. Reuniremo-nos dentro de 1 hora. Enquanto a sala do tribunal se esvaziava, João permaneceu sentado, a segurar Emília e Sara perto de si. A senhora Maria aproximou-se com chávenas de chá para todos. Os médicos e enfermeiras ofereceram palavras de encorajamento. Ricardo Pereira permaneceu na primeira fila, as suas mãos inquietas a atraírem a sua ansiedade. — João, perguntou Emília baixinho. — E se... Shhh. Ele silenciou-a gentilmente. — Lembra-te do que a tua avó costumava dizer. A música guia-nos através de qualquer tempestade. Sara pegou no violino, traçando a rosa dos ventos com os seus pequenos dedos. A avó está a ajudar-nos do céu, declarou ela com a certeza que só uma criança pode ter. A hora seguinte seria a mais longa das suas vidas. Mas, pela primeira vez desde o início do processo, João sentiu uma verdadeira esperança. Porque a música e o amor encontram sempre um caminho. O violino com a rosa dos ventos jazia silenciosamente no seu estojo, testemunhando uma família que se uniu, não por sangue, mas pelas notas de uma melodia que começou há muito tempo, numa sala de música onde um menino rico aprendeu que algumas fortunas não podem ser medidas em euros. O oficial de justiça anunciou o regresso do juiz Palmer, e todos na sala se levantaram. Emília agarrou a mão de João com força, enquanto Sara abraçava o seu urso de peluche, os seus olhos azuis fixos na figura imponente do juiz. Foi então que as portas da sala do tribunal se abriram de rompante. Elizabeth Pereira, que não era vista em público desde o início do processo, entrou apressadamente, o seu rosto geralmente composto a mostrar sinais claros de emoção. — Peço desculpa, meritíssimo, disse ela, a sua voz a tremer, mas há algo que preciso de dizer antes de tomar a sua decisão. O juiz Palmer olhou para a recém-chegada com interesse. — Senhora Pereira? — Sim, meritíssimo. Sou a mãe do peticionário. Ela parou ao lado de Ricardo. E uma mulher que precisa de corrigir os seus erros. João observou a sua mãe, surpreendido. Elizabeth Pereira sempre fora a personificação da perfeição social. Vê-la assim, emocionalmente exposta, era inédito. Quando o João era jovem, começou ela, deixei que as expectativas sociais ditassem cada aspecto da sua vida. Quando ele mostrou interesse pela música, vi isso como uma distração. Quando a senhora Beatriz começou a nutrir a sua paixão pela arte, ela hesitou. Ajudei a acabar com as aulas. Emília olhou para João, que não conseguia tirar os olhos da sua mãe. Mas agora, ao ver o meu filho com estas meninas, ao testemunhar o amor que eles construíram através da música, percebo que estava errada. Completamente errada. Ricardo colocou uma mão no ombro da sua esposa, uma demonstração de afeto surpreendentemente pública para o casal geralmente reservado. Sara, guiada pelo seu coração terno, correu até Elizabeth. — Vai ser nossa avó também? Perguntou ela, inocentemente. A sala do tribunal observou em silêncio, enquanto Elizabeth se ajoelhava para abraçar a menina, lágrimas a escorrerem livremente pelo seu rosto. — Se me aceitarem, meu amor. Ricardo limpou a garganta, endireitando a sua gravata. — Meritíssimo, se me permite. Quando o juiz assentiu, ele continuou. Passei a minha vida a construir um império, cada decisão focada no legado dos Pereira. Mas ao ver o João com a Emília e a Sara, ao observar como ele transformou a dor em música, a perda em amor, percebi que o verdadeiro legado está a ser construído agora mesmo. Manuel Costa levantou-se novamente. Meritíssimo, a nossa oferta. A oferta de Silicon Valley é desnecessária, interrompeu João gentilmente. O meu lugar é aqui, com as minhas meninas, com a nossa música. Na verdade, acrescentou Ricardo, tirando uma pasta de documentos, o João vai estar bastante ocupado.
Meritíssimo, apresento a documentação para a Fundação Beatriz Silva. O juiz examinou os papéis com interesse enquanto Ricardo explicava. A Fundação irá identificar e apoiar crianças talentosas em situações vulneráveis, fornecendo educação musical e apoio familiar. O primeiro projeto será a Escola de Música Beatriz Silva. E o financiamento? Perguntou o juiz. Estou a converter a minha herança para o projeto, respondeu João. E nós igualaremos cada cêntimo, acrescentou Elizabeth, ainda a segurar Sara. Está na hora de o dinheiro dos Pereira servir um propósito maior. Emília pegou no seu violino. Meritíssimo, disse ela. A avó costumava dizer que a música cura corações partidos. O João não nos deu apenas um lar, ele manteve a nossa música viva. O juiz tirou os óculos, limpando-os cuidadosamente. Em 30 anos no banco do Tribunal de Família, raramente vi um caso tão extraordinário. O que testemunhei hoje... Ele sorriu fracamente. Prova que a senhora Beatriz tinha razão sobre o poder da música. Sara voltou para João, pegando na sua mão. Emília pegou na sua outra, segurando o violino da sua avó com segurança no seu braço. É a decisão deste tribunal, anunciou o juiz, conceder a custódia total e permanente de Emília e Sara Pereira ao senhor João Pereira. A sala irrompeu em aplausos. A senhora Maria chorava abertamente. Os médicos e enfermeiras sorriam por entre as lágrimas. No centro de tudo, João segurava as suas filhas enquanto os seus pais se juntavam a eles num abraço há muito esperado. Uma última coisa, disse Emília, posicionando o violino. Ela começou a tocar Amazing Grace. Sara juntou a sua voz cristalina à melodia e, para surpresa de todos, Elizabeth juntou-se também, a sua voz treinada a harmonizar-se perfeitamente com a da sua neta. 6 meses depois, o auditório da Escola de Música Beatriz Silva estava lotado para o seu primeiro recital de beneficência. Emília e Sara, vestindo tons complementares de azul, preparavam-se no palco. "Prontas?" perguntou João, ajustando o microfone. Emília sorriu, segurando o violino da sua avó. Sara assentiu, sentada ao piano especial que Ricardo importara. Na primeira fila, Elizabeth e Ricardo observavam com orgulho. Toda a comunidade estava lá. Vizinhos, médicos, enfermeiras, antigos alunos da senhora Beatriz, todas testemunhas do milagre que uma pequena rosa dos ventos gravada num violino tornara possível. "Boa noite", Emília falou ao microfone. "Esta canção é especial para a nossa família. A nossa mãe costumava tocá-la quando éramos bebés. A nossa avó ensinou-nos as suas notas. E agora?" Ela olhou para João. "O nosso pai ajuda-nos a mantê-la viva." Sara começou os acordes de Amazing Grace no piano. Emília juntou-se com o violino e uma nova harmonia que João ajudara a criar emergiu, tecendo temas amados da sua família. A fundação já identificara os seus primeiros bolseiros, 2 irmãs de um abrigo local que mostravam talento para o violoncelo. Em breve, mais crianças descobririam o poder transformador da música e mais famílias seriam tocadas pela magia que mudara os Pereira. O violino com a rosa dos ventos cantava nas mãos de Emília, cada nota uma promessa cumprida, cada acorde uma ponte entre o passado e o futuro. E naquele momento, João teve a certeza de que a senhora Beatriz estava a sorrir, orgulhosa de como a sua pequena família encontrara o seu caminho através da tempestade, guiada pela música que ela tanto amava. Porque algumas fortunas não podem ser medidas em euros. Algumas heranças são passadas através de notas musicais, através do amor incondicional, através de pequenas rosas dos ventos que nos guiam para o nosso verdadeiro lar. E enquanto a última nota ressoava pelo auditório, João sabia que aquilo não era um final. Era meramente o primeiro movimento de uma sinfonia maior. Uma sinfonia de amor, esperança e redenção, tocada no violino que tudo começara.